Mas hoje quero falar sobre famílias fortes novamente, mas com uma conotação. Famílias fortes vencem o dia mau e avançam. Vencem o dia mau e avançam. Em Efésios, que é o tema base para nós, capítulo 6, verso 10, nós temos: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Começamos falando isso no primeiro domingo, falando sobre famílias serem fortes através da cura que vem do Senhor. Falamos um pouco sobre isso. Semana passada falamos sobre famílias fortes, são famílias exclusivas de Deus, e elas se fortalecem no Senhor, né? Deixando realmente para trás todas essas ciladas do maligno. Falamos um pouco sobre os ataques. Hoje nós vamos falar como vencer o dia mau, porque ele existe. Nós vamos entender um pouquinho melhor o que é esse dia mau. Então abra comigo Efésios capítulo 6, do verso 13 ao verso 15. Semana passada foi do verso 11 e 12, e hoje do 13 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantendo-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Então hoje, querido, veremos que famílias fortes são famílias que vencem o dia mau. A Bíblia não esconde que existem no dia mau, não esconde que passamos muitas vezes por pressões, por situações. Paulo, como falamos, temos aqui falado, ele está falando de coisas espirituais. Ele abordou questões sociais, ele abordou questões familiares, mas o que temos visto é uma conotação espiritual, trazendo também para a questão natural. Então eu quero responder uma pergunta hoje: como vencer esse dia mau? Como vamos vencer esse dia mau? Vamos entender que não é apenas, às vezes, somente um dia, mas um momento, um tempo que estamos passando por algumas coisas. E esse texto vai nos responder essa pergunta. E a primeira coisa, para a gente começar: famílias fortes, elas resistem ao dia mau. Como eu venço? Eu começo a vencer quando eu estou resistindo a esse dia mau. Por isso, verso 13: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Que dia mau é esse? Para John Stott, dia mau é um tempo de uma pressão muito grande. Alguns estudiosos na Bíblia acham que esse dia mau é qualquer dia em que o crente é tentado veemente por Satanás. Eu creio que são momentos, querido, de um dia, de uma semana, ou de algum outro tempo específico, um período em que vivemos lutas espirituais intensas. E por que penso isso? Lutas espirituais? Porque Paulo está falando de uma armadura que é espiritual. Ele está dizendo que nós precisamos vestir a armadura, e essa armadura não é algo físico. Então, se a armadura é espiritual, nós vamos ter que resistir a alguma coisa que acontece espiritualmente. O dia mau está ligado ao que acontece primeiro no espiritual e, como consequência, aqui no mundo físico. Obviamente, querido, que nós precisamos entender que a raiz é espiritual, mas ela vai se dar aqui no nosso mundo. Não é que nós vamos ver, né, Satanás chegando lá com um tridente, tentando contra a gente, mas nós vamos perceber que é uma luta espiritual, porque um cenário está mudando à nossa volta, é uma tentação, é algo que está surgindo diante de nós, é uma luta que vem realmente de algo espiritual. Ou seja, são pressões, dificuldades, ataques por todos os lados que enfrentamos em nossa vida. Existem momentos mais intensos de luta. Resistir o dia mau, querido, é entender que existe um dia ou um período de tempo que o inimigo ele vem com força total tentando nos destruir. Se olharmos, nosso país e o mundo têm vivido dias maus. A família como instituição vive dias de ataque por todos os lados. Separação, rebeldia, falta de disciplina.
Os ataques contra a família, né, pela sociedade, pelo próprio governo, é o tempo todo. A sua família, querido, pode estar vivendo dias maus exatamente agora. Uma opressão, uma luta, uma dificuldade. Mas a palavra está nos dizendo: vista uma armadura de Deus. É necessário vestir essa armadura para que a gente consiga resistir esse dia mau. É tempo de resistir a tudo isso. Semana passada observamos a questão das ciladas. E hoje continuamos vendo a questão de vestir a armadura, agora para resistir o dia mal, porque uma coisa é uma cilada, agora outra coisa é um tempo que vem contra nós, tentando realmente afundar. Sabe aquele dia que você pensa assim, ou até fala: que dia terrível hoje, aconteceu de tudo, e aí brigou no trabalho, o vizinho arrumou problema, a família criou caso, uma luta, o diabo vai no teu ouvido e diz: larga tudo, desiste de tudo. É só luta que você não tem paz na sua vida. Querido, esse é o dia mau. É aquele dia que tantas vezes vem essa questão ali no nosso ouvido, essa seta no nosso coração. Paulo diz que precisamos resistir a esse dia mau, esse perigo mau. Tudo passa, mas precisamos nos levantar e seguir. Querido, vestir a armadura não é somente um ato de guerra, é um ato de defesa, é um ato de resistência, é um ato de entender que nós estamos vivendo em luta sim. Vi hoje, ali no Facebook, o pastor Cote, ele colocou algo muito interessante. Muitas famílias só percebem a luta espiritual que estão enfrentando no dia que seus filhos vão para a universidade. E ali começa uma vida de imoralidade, de homossexualidade, de drogas e por aí vai. Mas não perceberam que todo o caminho houve ali lutas e guerras espirituais, mas nunca houve uma percepção de guerra e uma luta não foi travada em prol dos seus filhos. E aí só vem quando já está lá na frente. Então uma das coisas para a gente vencer o dia mau é resistência. Querido, seja forte nesse tempo. Como cantamos aqui, Deus é maior. É o momento de nós sermos fortes, de caminharmos firmes no Senhor. É o momento das famílias dizendo: nós não vamos desistir, nós vamos seguir até o fim. Nós vamos poder aqui testemunhar de grandes coisas que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Querido, você precisa entender que Deus continua no seu barco. Por mais que pareça que Ele está afundando, por mais que Ele esteja cheio de água, resista ao dia mau. Tenha resistência, porque famílias fortes são famílias que resistem ao dia mau. Segunda coisa, além da resistência, famílias fortes são famílias que estão ali firmes. O texto vai nos dizer de permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, vencendo o dia mau, resistindo, ou seja, permanecendo firmes. O mal que vem do maligno não pode te derrubar. Esse mal não tem essa força, mas precisamos aguentar, resistir, ficar firmes. A palavra grega que Paulo usa dá a ideia de uma firmeza, de uma resistência, de forte oposição. Ou seja, você está tendo uma forte oposição, mas você está ali resistindo com firmeza. É uma ideia usada também por Tiago, capítulo 4, verso 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Existe, querido, um momento de resistência. E o texto continua: e ele fugirá de vós. Assim como Pedro também, em 1 Pedro 5,9, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. É a mesma palavra. Ele está dizendo: resista. Um crente precisa resistir, ele precisa também estar então firme, inabalável. O que Paulo está querendo dizer é que devemos ficar inabaláveis em relação a tudo isso. Então veja algo, querido, que parece que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é eu estar resistindo, e eu resisti, mas às vezes eu perco as forças devido à luta. Mas ele está dizendo: essa luta não vai abalar você. Essa luta não vai tirar você do foco. Essa luta não vai tirar você da posição que Deus te colocou. Essa luta não pode te abalar. E aí devemos destacar algumas coisas aqui para que a gente entendimento. Em que devemos ficar firmes? Primeiro, firmes na nossa convicção doutrinária, firmes nos valores morais, firmes nos princípios bíblicos. O que vale é a palavra de Deus.
Então, muitas vezes, quando a gente vive um momento de aflição, a gente começa a duvidar de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus. Não, nós continuamos firmes no Senhor, porque nós estamos aqui junto com Ele, e Ele está junto de cada um de nós. Firmes no casamento, firmes também quando estamos solteiros. Isso quer dizer que tanto no casamento como na vida de solteiro, nós temos uma relação de fidelidade ao Senhor, firmes no propósito de honrar a Deus, firmes na educação dos filhos, firmes em relação ao entendimento do caráter, do amor de Deus, da graça do Senhor. Então, querido, quando nós estamos passando por uma luta muito grande, a gente resiste, mas muitas vezes a gente começa a criar algumas barreiras em relação a Deus. Já falei aqui quantas e quantas pessoas já atendi que dizem o seguinte: eu estou decepcionado com Deus. Deus falhou comigo. Deus errou, porque Deus permitiu que isso aqui acontecesse. Nós temos uma visão de que tudo que acontece é permissão de Deus, mas a gente coloca como fosse a vontade de Deus. Nem tudo que é permissão é vontade. Nós precisamos separar o que é permissão e vontade. Por quê? Deus permitiu tudo. Se uma pessoa ela quiser se matar, ela vai se matar. Se ela quiser ir lá roubar, ela vai roubar. Se uma pessoa quiser... É permissão de Deus, não livre, arbítrio, para cada um fazer o que quiser. Mas essa não é a vontade de Deus. É por isso que nós cristãos precisamos orar, para que seja a vontade de Deus feita aqui na terra, como é no céu. Eu preciso trazer a vontade de Deus, para que ela se estabeleça na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Porque se for pensar assim, Deus permitiu uma igreja fechar. Quantas já fecharam? A gente vê a Europa, que foi o berço do avivamento, hoje quase não tem igreja, está começando tudo de novo. Então, querido, muitas vezes nós pensamos na permissão como fosse a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela continua sendo boa, agradável e perfeita. Mas para que a gente seja família forte, ou famílias fortes, nós precisamos resistir o dia mau e permanecermos inabaláveis diante do problema. Em terceiro lugar, como vencer o dia mau? Nós não podemos abrir mão da verdade e da justiça. Versículo 14 nos diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Paulo, ele está ainda completando tudo aquilo que ele já vem falando. Quando nós olhamos, vistam a armadura, ficam firmes, inabaláveis. E ele continua agora: mantenham-se firmes, vestindo, cingindo o cinto da verdade, como também a couraça da justiça. Famílias fortes são famílias que vivem uma verdade e uma justiça. Queridos, são princípios bíblicos que precisam entrar dentro da nossa casa. Não adianta a gente aqui ter um esforço enorme e fazer uma oração tão bonita pela sua casa, pela sua família, se dentro da sua casa não tiver uma mudança de postura, se não tiver um conserto daquilo que Deus tem para cada um de nós. O que temos falado durante todo esse tempo, que Deus quer fortalecer sim, Deus quer curar sim, Deus quer que a gente resista ao mal sim, Ele está conosco o tempo todo sim, mas nós precisamos que Ele dê uma resposta a tudo aquilo que Deus já fez. Nós, como família, precisamos entender que tudo já foi liberado para nós, mas nós precisamos estar vivendo agora uma verdade e uma justiça. Dentro de casa precisa ter alguns exemplos de integridade, homens e mulheres íntegros, pais íntegros que demonstram para os seus filhos que são pessoas verdadeiras, retidão, uma pessoa reta, é aquela que anda sem se desviar, caráter, irmão, caráter. A verdade, justiça, o que é certo, é certo. Tem muita gente que diz: mas com meu filho ninguém se mete. Eu sei que a gente defende nossos filhos, mas uma coisa que eu sempre digo: se tiver errado, eu vou falar que está errado, não vou encobrir o erro, porque o certo é certo. Vou cuidar, vou zelar, ninguém bota a mão nos nossos, claro, nós cuidamos, nós protegemos, mas o certo é o certo. E eles precisam entender, desde pequeno, que certo é certo e errado é errado.
A palavra de Deus nos diz que o pai da mentira é o diabo. Está lá em João 8,44. E ainda falando de verdade, ilustrando através da mentira, Colossenses 3,9 diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Querido, a mentira não pode existir. A mentira é uma brecha de Satanás na sua vida. Como nós vamos viver as verdades de Deus, resistir ao inimigo, ficar inabalável, se nós estamos abrindo o caminho para ele instalar o pai da mentira? Provérbios 12:22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Às vezes nós temos que pagar um preço, e nós precisamos falar a verdade. A verdade em amor, mas a verdade. Salmo 101, verso 7. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. E muitas vezes nós classificamos aqui a mentira como fosse um pecadinho, que não tem problema nenhum falar uma mentirinha. E quando vê a pessoa falou uma mentira ontem, anteontem, já falou hoje, amanhã já está pensando quem vai ser a mentira para viver aquele ciclo. Apocalipse 22:15, para encerrarmos a mentira. Diz o texto: fora dos céus ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Há um chamado de Deus para fortalecer as famílias, e consequentemente a igreja vai estar forte. Mas ela começa com verdade e com justiça. Resistir, ficar inabalável, mas caminhar com verdade. Falando um pouquinho de justiça, de ser justo, Mateus 5, verso 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Provérbios 16:11: balanças e pesos honestos vêm do Senhor, todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Colossenses 3:25: quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não verá exceção para ninguém. Romanos 1,18: portanto a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, quando nós olhamos, querido, vários textos bíblicos, como a palavra de Deus fala de verdade e justiça, Paulo coloca como uma grande armadura que a família, que cada um de nós como família precisa vestir: verdade e justiça. A verdade precisa estar dentro da nossa casa, porque senão não há uma armadura completa. Não estaremos prontos para resistir, para estar firmes. Paulo está dizendo: mantenham-se firmes, vestindo o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Vencemos o dia mau quando a verdade e justiça dentro da nossa casa. Querido, é tempo de nós entendermos que os princípios de Deus nos levam para perto dele, que os princípios de Deus nos fortalecem e nos faz ver a fidelidade de Deus, mas precisamos dar passos em nome de Jesus. A quarta coisa: famílias que vencem o dia mau, elas estão dispostas a anunciar a paz. O verso 15, o último texto que lemos na nossa introdução, diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Famílias fortes vivem com a missão que Deus tem para elas. Essa semana você vai ter um desafio, como foi dito aqui pelo nosso irmão Júlio, de escrever a missão da sua família. E essa missão, querido, ela vai fazer com que a sua família tenha um norte espiritual. Nós precisamos ter essa missão de Deus em nossos corações. E a missão de Deus para todos, obviamente, é anunciar as boas novas. Cada um vai fazer de uma forma, de um jeito, ajudar de alguma maneira, tanto a igreja, mas o serviço ao Senhor precisa existir. A Bíblia nos diz que a fé ela é aperfeiçoada através das obras. Então, uma família que não está disposta a viver para o reino, ela não está sendo edificada
edificada, a vida da pessoa ela não está sendo ali, levantada para o alto, em termos espirituais, porque não há edificação. Existem famílias que querem o Salvador, mas ainda não querem o Senhor. Nossas famílias precisam entender que o Salvador, ele vem acompanhado do Senhor. O que é isso? Quem quer ser salvo? Todo mundo. É o Salvador. Quem quer pagar o preço do seu discípulo? De entender que Ele é o Senhor e eu sou servo. De entender que Ele é Deus. Mas eu sou alguém que agora vai viver debaixo do seu senhorio. Eu vou ser alguém que vai trabalhar para Cristo, servir a Cristo. É pagar o preço. Pagar o preço. Todos os membros da família precisam entender que tem um Pai celestial, um Salvador, que é o Filho, e que precisam ser guiados pelo Espírito para serem parte do reino de Deus aqui na terra, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Antigamente, querido, nós víamos muito dentro das igrejas o sonho do pai e da mãe. Qual era o sonho do pai e da mãe? Meu sonho é que meu filho seja pastor, missionário, ministro de louvor, queria tanto que a minha filha fosse ali uma missionária, uma pastora, enfim. Havia sonhos espirituais na vida dos pais. Hoje em dia, se o filho falar, eu quero ser pastor, eu quero ser alguma coisa, o pai fala, tu está maluco, filho, vai procurar outra coisa. Já não temos mais aquela visão de doar os nossos filhos para o Senhor, de fazer aquela oração como Ana fez, entregando Samuel, consagrando Samuel ao Senhor. Nós estamos preocupados, não, eles têm que estudar na melhor escola, eles têm que viver isso, eles têm que fazer aquilo, porque senão não vão dar certo. Mas esquecemos que o melhor lugar para os nossos filhos estarem é no Senhor, e Ele vai cuidar de tudo. Como exemplo, eu vivia mudando, morei no Rio quando era bem crescendo, depois fui para Fortaleza, depois fui para Teresópolis, depois fui para Brasília, depois voltei para Teresópolis, isso tudo com meu pai. Eu era uma criança, vivia do ministério, e a gente, querido, sempre sonhava junto em que tudo aquilo de Deus fizesse parte da nossa vida. O nosso sonho maior de família era sempre viver para Deus. E eu aprendi isso. Já falei para os meus filhos, elas podem ser o que quiserem, mas o meu sonho é que elas vivam para o ministério. Eu não sei como, mas viver para Deus. Elas podem ter uma profissão, mas elas vão viver como algo exclusivo para Deus. Esse é o sonho. E oramos, eu e minha esposa, desde o ventre, para que elas pudessem ser um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus realize os propósitos dele através dos nossos filhos. Há promessas para todos nós, elas são enormes. A terra prometida é sempre boa, ela sempre manda leite e mel. Mas a grande questão é saber quantas famílias estão dispostas a enfrentar os gigantes. Estava falando essa semana com um jovem, falando sobre as grandes promessas que Deus nos dá, coisas grandes que Ele reservou para nós. Mas a gente nunca sabe, querido, porque Ele faz questão de não falar no momento, uma coisa sábia, as lutas que nós vamos enfrentar até que esse momento chegue. Imagina se Ele virasse para o povo do Egito, que já no deserto já reclamava tanto e murmurava tanto, falar, olha, quando vocês chegarem lá na terra prometida, tem gigantes, tem muralhas, vocês vão ter que brigar muito. Eles iam desistir antes de chegar. As promessas que Deus tem para mim e para a sua vida, querido, eu tenho certeza, são coisas grandes, porque nosso Deus, Ele faz coisas maiores do que pedimos ou pensamos. Só que nós temos que estar firmes no Senhor e entender que gigantes vão se levantar, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A sua família pode estar enfrentando gigantes, a sua família pode estar em um momento difícil, mas continue caminhando, pronta a anunciar a paz. Seja você uma família que agrega valor no reino de Deus.
Às vezes nós temos famílias, e graças a Deus nós não temos isso aqui na Pico de Coelho da Rocha, mas ao longo do tempo, desses 10 anos, a gente observa famílias que estão a vida inteira na igreja, mas assim não agrega nenhum tipo de valor espiritual. Claro, elas têm valor para Deus, Deus a ama, amamos as famílias todas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não produzem nenhum tipo de resultado positivo para Deus. A gente não vê nenhum efeito prático de algo que produza para o Senhor. E uma das coisas que Paulo está dizendo, vestir a armadura, e uma das peças fundamentais é que calcemos a prontidão do Evangelho da paz. Ele está dizendo: vocês querem estar vestidos, a armadura completa, vocês têm que estar com a sua missão de servir ao Senhor em dia. Vocês precisam viver isso, porque é um chamado espiritual, porque entendemos que enquanto cuidamos das coisas de Deus, Deus está cuidando das nossas. Como família, não sim. Quando nós olhamos a palavra de Deus, vimos muitas famílias. Por exemplo, Abraão, quando ele foi chamado por Deus, imagina o chamado: Abraão, você vai ter que sair dessa tua terra, da tua parentela, no meio dos teus pais. Deus, eu vou para onde? Bom, você vai para a terra que eu te mostrar. Vai andando. Abraão foi. Ele não sabia nem para que terra ele ia. Vai, sabe? Ele sabia. Quando a gente vê Noé e sua família, eles resolveram obedecer ao Senhor e foram ali construir uma arca. Ficaram 1 ano e alguns dias na arca. Olha para a vida dos missionários, querido. Tantos abriram mão das suas vidas para viver as coisas de Deus. Claro, nem todo mundo tem o mesmo chamado de largar tudo, mas todos temos o chamado de servir ao Senhor. Como família, sirva ao Senhor. E aí, para nós orarmos, sua família vencerá os dias maus com resistência em todo o tempo. Resista. Sua família vencerá o dia mau, se tornando uma família inabalável. E aí, apresento aqui, para reforçar a sua vigilância, algumas interferências do diabo na vida do povo de Deus. Lucas 8,10 diz que ele furta a palavra do coração. Tem muita gente que ela recebe a palavra agora, mas daqui a pouco parece que não tem mais nenhum efeito. Ele furta a palavra do coração. Mateus 13, a partir do 24 em diante, diz que o diabo ele semeia o joio no meio do trigo. A palavra de Deus, Jesus falou. No meio do trigo, vem Satanás na madrugada, ele planta o joio. Contaminação. Ele opõe-se ao pregador, em Zacarias 3, assim. Ele intercepta as respostas de oração dos crentes. Está lá Daniel, filho, muito amado de Deus, o grande profeta Daniel. Ele teve ali a resposta de oração interceptada. Ele oprime pessoas até com enfermidade. Está lá em Lucas 13, de 10 a 17. Ele resiste à obra missionária, tentando impedir de vivermos a missão. 1 Pedro 5,8. Ele usa a arma da intimidação. Esse é o 1 Pedro 5,8. A obra missionária, 1 Tessalonicenses 2,8. Ele atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para o perdão. Está lá em Mateus 18, 23 até o 35. Ele usa a arma da dissimulação. 2 Coríntios 11, 14 a 15. Ele age na disseminação de falsos ensinos. 1 Timóteo 4,1. Ele ataca a mente dos homens. 2 Coríntios 4,4. Então, querido, estar inabaláveis, estar firmes diante da guerra, da resistência, é necessário para termos famílias fortes. Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua família. Para isso, como vimos aqui, não abra mão da verdade e da justiça. Lembre-se que Deus está vendo. Não julgue os outros sem saber o que realmente está acontecendo. Já contei vários testemunhos aqui a respeito de julgamentos precipitados por não entender toda a verdade. Quantas vezes tive que pedir perdão a Deus por julgar situações sem conhecer a plena verdade. E quarto,
esteja disposto, como família, a viver para Deus. A nossa fé, ela vai ser a cada dia aperfeiçoada como vivemos com Deus. Querido, nós estamos diante então de como vencer o dia mal. E talvez você esteja aí nos ouvindo, talvez você como família está sentado agora no seu sofá, pensando nos dias maus que você tem vivido, que já viveu. E a primeira coisa que eu quero te dizer, você precisa de Cristo. Você precisa se renovar no Senhor. Talvez dentro do ambiente familiar, alguém ainda que não aceitou Jesus, e você tem resistido à voz de Deus, você tem lutado contra o chamado de Deus para abençoar a sua casa, a sua família. O inimigo tem tentado e tem lutado e tem feito com que você não dê um passo de fé, mas nessa noite, em nome de Jesus, você que ainda não se decidiu a Cristo, você que está afastado do Senhor, tome a maior decisão de voltar para os braços do Pai, de se entregar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque a família precisa estar unida, a família precisa estar forte, renovada no Senhor. Você precisa resistir esse dia mal, mas só vai conseguir resistir se você tiver essa armadura. E a armadura, ela é de Deus, e é para quem está servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, como família, analise se há algo que está acontecendo dentro da sua casa como uma luta espiritual, porque essa é a palavra ministrada por Paulo. Veja se vocês estão ficando firmes, ou já estão abalando a sua fé, abalando as suas emoções, abalando as suas conclusões diante da palavra, de tudo aquilo que você já sabe. É uma luta espiritual. Mas veja também, nesse tempo de quarentena, o que você tem produzido para Deus na sua vida? Porque daqui a pouco nós voltaremos com força total no nome de Jesus. E Deus está dizendo que Ele está contando comigo e contigo. Ele está precisando, querido, de mais homens e mulheres que estejam dispostos a anunciar a palavra de Deus. E deixei por último, para que você possa verdadeiramente analisar em seu coração o quanto há de verdade e justiça